Então, um professor de evangelismo e teologia pastoral que tive no seminário, ele falava para nós: o pregador que sobe ao púlpito, se não tremer ou sentir um frio na barriga, de duas coisas, uma: ou ele está mentindo ao dizer que não tremeu, não sentiu o frio da barriga, ou não está levando essa obra a sério. Eu confesso que sempre que tem oportunidade, dá um friozinho na barriga, sim. Uma responsabilidade muito grande que nós temos de pregar, então, a palavra de Deus. Domingo passado, o pastor Jailson terminou a série. E hoje nós estamos aqui e o pastor Heber disse que o tema seria livre. Estarei usando um texto muito conhecido da maioria. Creio que muitos já ouviram várias pregações deste texto por outros pregadores. Mas a palavra de Deus é viva. Nós esperamos nele mesmo que nesta manhã sejamos edificados, então, por meio da sua palavra nesta hora. Nós vamos ler lá em Marcos capítulo 4, então, a revista atualizada. Então, Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Então, Marcos 4, verso 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, o tema desta mensagem é: Jesus domina a tempestade. Então, Jesus controla a tempestade. Então, Jesus acalma a tempestade. Então, este é o Evangelho segundo Marcos. Então, quem era Marcos? Então, Marcos é aquele que lá em Atos fala João Marcos. Então, na verdade, Marcos é o sobrenome. E é interessante a história deste personagem. Lembra quando Pedro estava preso e os irmãos estavam numa casa orando em favor dele? E o anjo esteve ali na prisão e o soltou. Então Pedro saiu da prisão e se dirigiu à casa da mãe de João Marcos. Está lá em Atos 12, versículo 12. E ele também acompanhou Paulo na primeira viagem missionária. Mas nós não sabemos a razão, ele os abandonou. Não foi até o fim. E mais tarde, então Barnabé queria levá-lo. E Paulo achou que não. E eles até discutiram com isso. E aí houve então a divisão. Aí Barnabé foi com Marcos, que era seu primo, e Paulo e Silas. Mas é interessante que no final da vida do apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, então ele faz alguns pedidos a Timóteo. E um deles, traga Marcos, porque me é útil no ministério. Então eles reconciliaram. Então este é o Marcos, então que escreveu então este evangelho. É o menor de todos eles, mas nós temos ricas lições aqui neste evangelho, sem dúvida nenhuma. E ele começa o seu evangelho falando do princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha que detalhe, princípio. O que nós lembramos? Gênesis 1:1, no princípio. E também João 1:1, no princípio. Então, o princípio então, do evangelho. Então, para Marcos, o evangelho é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. E é interessante que ele já coloca
O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, falando da divindade, então, de Jesus. E a palavra Evangelho, então, o seu significado original, sabe o que é? Boa história, ou seja, boas novas. Então, as boas novas são que Deus providenciou a salvação mediante a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então essa é a mensagem do Evangelho. E é isso que nós precisamos anunciar às pessoas. Então pela vida de Jesus, pela morte de Jesus e pela ressurreição de Jesus, Deus anuncia a sua salvação. Nós temos algumas características e temas. O propósito do Evangelho. O primeiro propósito de Marcos é apresentar por escrito o testemunho dos apóstolos a respeito dos fatos. Então, exatamente, da vida de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Então, Marcos, ele faz um resumo. Ele não pretendeu escrever uma biografia completa de Jesus, e nem o ministério completo de Jesus. Mas ele menciona isso aqui para nós. Então, aquilo que é básico da proclamação do Evangelho. O início do ministério de Jesus com João Batista. O ministério público de Jesus na Galileia, em toda aquela região circunvizinhança. E também o retorno de Jesus a Jerusalém para morrer naquela cruz. Marcos também mostra Jesus como um verdadeiro israelita. Lembra do caso de Natanael? Quando Natanael se aproxima, Jesus disse, olha, este é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então o verdadeiro israelita é aquele que se submete à palavra de Deus. Então Marcos deixa isso bem claro também. E apresenta Jesus como Messias, como Filho de Deus e como Filho do homem. Então o Evangelho como poder de Deus é também mencionado por Marcos. Então a importância então, da pregação e do ensino, então da mensagem do Evangelho. E Marcos também nos mostra a missão aos gentios. Então, como Jesus foi para outros lugares além de Israel. Então, esse interesse de Jesus pelos gentios deve ser também o mesmo interesse da igreja hoje, em levar o Evangelho a todas as criaturas no mundo inteiro, porque todos precisam ouvir de Jesus. Interessante, Marcos também registra lá no capítulo 11, versículo 17, essas palavras de Jesus, que o templo seria chamado casa de oração para todas as nações. E o testemunho do centurião, ali quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, está lá em Marcos 15, 39. Então, como eu falei, Marcos, ele se preocupou em relatar mais os feitos de Jesus, as realizações de Jesus. Tem mais sobre os feitos do que sobre as palavras, então, do próprio, então, Jesus Cristo aqui. Mas nós temos muito que aprender com este Evangelho. No Evangelho de Marcos, Jesus sempre estava em movimento. É impressionante como Jesus não parava em lugar nenhum. Mas voltando aqui ao nosso texto, estes versículos aqui de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41, descrevem uma tempestade no mar da Galileia. Então, é um lago, na verdade, mas também chamado Mar da Galileia, porque ele é muito grande. Então, este lago, este Mar da Galileia, ele possui 21 quilômetros de comprimento. Eu estava ontem passando por aqui, ali na frente eu vi uma placa, Piracicaba, 28 quilômetros, dá para a gente ter uma ideia, por 13 quilômetros de largura e uma profundidade de até 50 metros. Então era um grande lago, um grande mar, então neste sentido. E na parte sul, ele é formado por muitas rochas, e em volta também montanhas rochosas. E ao norte, o Monte Hermon, com mais de 2.800 metros. E por isso, o vento que vem se afunilando dessas montanhas, e também ali na parte sul, então provoca tempestades repentinas e grandes, sem dúvida nenhuma. E este milagre
deixou os discípulos impressionados. Olha o versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E lembrando que 4 deles eram pescadores, cresceram ali e sabiam das tempestades que aconteciam ali no mar da Galileia. Eu me lembrei, vendo isso aqui, quando eu era adolescente, numa cidade onde morei, e tinha um rio, tem um rio perto. E eu e um primo, sempre que tínhamos oportunidade, íamos pescar ali. E tinha uma fazenda, o dono da fazenda, e tinha um pessoal que cuidava da fazenda e morava ali. E eles tinham 2 meninos pequenos. Foi a primeira vez na vida que eu entrei numa canoa. Então, tinha os lagos ali, o rio, e eu e meu primo, nós entramos na canoa com esses 2 meninos. A habilidade daqueles meninos em remar, com eles que eu aprendi a remar um pouquinho. Que estavam crescendo ali. Para mim foi tudo novidade. No começo eu tinha medo. Então, para ter uma ideia, então 4 desses homens cresceram ali. Eram então pescadores e sabiam das tempestades que ali aconteciam. Então, este evento registrado por Marcos, que também é registrado por Mateus e Lucas. Então, nós temos ricas instruções. Eu quero falar sobre isso nesta hora. Espero que sejam lições, instruções práticas para a minha vida e para a vida de cada um que aqui está nesta manhã e da vida daqueles que estarão assistindo pela internet. Então, a primeira instrução: estar a serviço de Jesus não livra seus servos de enfrentarem tempestades. Eu vou repetir. Estar a serviço de Jesus não livra seus servos de enfrentarem tempestades. Ao versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. É interessante que na outra margem quase não tinha ninguém. E Jesus fez essa travessia várias vezes. Então nós já sabemos o propósito também. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Lucas narra que é uma grande tempestade de vento. Mateus fala que era uma grande tempestade, que essa grande tempestade varria o barco. E a palavra usada por Mateus traz a ideia, sabe de quê? Terremoto. Um grande tufão. Então foi uma tempestade muito grande, esta narrada aqui por Marcos, Lucas e Mateus. Nós encontramos aqui esses 12 discípulos de Cristo no caminho do dever. Eles deixaram tudo para servir Jesus no seu ministério, para segui-lo. E agora eles enfrentam essa grande tempestade, a ponto de quase se afogarem. Aliás, numa outra versão, quando eles chegam para Jesus, eles falam: para que morramos. Aqui está pereçamos, atualizada. Morramos. Então eles estavam em grande perigo. Então deixaram tudo para servir a Jesus, para seguir a Jesus. E agora, enfrentando essa grande tempestade, correndo o risco então de vida. Prestemos bem atenção a esta lição. Se somos cristãos verdadeiros, não devemos esperar que tudo corra tranquilamente em nossa jornada para o céu. O Evangelho não ilude ninguém. Na nossa jornada para o céu, enfrentaremos muitas tempestades, sem dúvida nenhuma. Então nós não devemos estranhar se enfrentarmos enfermidades, perdas, privações, desapontamentos, como qualquer outra pessoa. O que Jesus prometeu a nós? Então Jesus prometeu o perdão gratuito, uma absolvição total. Ele prometeu a sua graça para estar conosco na nossa caminhada aqui neste mundo. E Ele prometeu a glória final. Isso Jesus prometeu e está muito claro na sua palavra. No entanto, Ele jamais prometeu que nunca teríamos aflições. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. João 16, versículo 33. Através
das aflições, Ele nos ensina lições preciosíssimas. E tem certas lições que nós só aprenderemos através das aflições. Então, Jesus as usa. Mediante as aflições, Ele nos mostra o nosso próprio vazio e fraqueza, atraindo-nos para o trono da graça, purificando os nossos afetos, desprendendo-nos deste mundo, fazendo-nos anelar pelo céu. Olha, se nós não enfrentássemos aflições, tempestades neste mundo, se tudo fosse muito bem, nós queríamos ficar aqui mesmo. Não é verdade? As aflições nos ensinam também essa grande verdade, para nós anelarmos mais para o céu. E quando nós anelamos mais o céu, Deus nos dá força para enfrentarmos as aflições, as tempestades aqui neste mundo. Porque nós sabemos que um dia tudo vai passar, tudo vai então terminar. Na manhã da ressurreição, certamente diremos: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Salmo 119, versículo 71. No momento da aflição, não é fácil para ninguém. Mas na manhã da ressurreição nós vamos afirmar isso. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. E um dia, sem dúvida nenhuma, nós vamos agradecer a Deus por todos os temporais que nós enfrentamos aqui neste mundo. Então esta é a primeira instrução. Mesmo servindo a Jesus, nós não estaremos livres, imunes de enfrentarmos as tempestades na vida. Então essa é a primeira lição que eu gostaria de deixar com os irmãos. E uma segunda instrução: nosso Senhor Jesus Cristo foi real e verdadeiramente um homem. Marcos deixa muito claro aqui no seu relato. Quando veio a tempestade, o que Jesus estava fazendo? Ele dormia. Ao versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Então Jesus tinha um corpo humano. Jesus sentia fome, sede, cansaço, dor. Jesus sentiu tudo isso. Mas sempre é bom frisarmos: contudo, sem pecado. Mas ele era homem. E ele estava atarefado nos negócios do Pai. Estava servindo ao Pai. E ele precisava de descanso. Então, no versículo 35 fica claro. Então, eles vão passar para outra margem, que era um lugar deserto, para descanso. Lembra da primeira multiplicação dos pães? Que os 12 tinham saído para a missão e todos retornaram alegres, contando as experiências para Jesus. E todo mundo cansado. Então, Jesus pega o barco e fala: vamos para o outro lado, para um lugar solitário. Eles precisavam descansar. Então isso está muito claro, era para o descanso, porque ele era homem. Então Jesus é tanto homem como Deus, algo que nós temos ouvido constantemente aqui. Agora, como homem, ele conhece as provações humanas, ele conhece as nossas debilidades físicas, ele nos compreende. Isso não é uma bênção lembrarmos disso constantemente? Coisa que nós já sabemos. Então devemos clamar a Ele e confiar. O que você tem enfrentado? Peça ajuda a Ele. Devemos recorrer a Ele, porque Ele pode todas as coisas. E Ele usa meios, Ele usa instrumentos. Então devemos clamar, recorrer a Ele. Lá em Hebreus capítulo 4, é um texto fantástico, versículo 15. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí o verso 16, ele fala: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então nós devemos achegar a Ele, clamar pela sua graça, pela sua misericórdia, e Ele dará o que nós precisamos. Socorro naquele momento oportuno. Então essa é uma segunda instrução que nós aprendemos aqui deste texto. Então a primeira,
que estar a serviço de Jesus não nos livra de enfrentarmos tempestades. E a segunda, nosso Senhor Jesus Cristo foi real e verdadeiramente homem. Por isso Ele nos entende, por isso Ele nos compreende, por isso Ele vem ao nosso socorro. E uma terceira lição, instrução: Jesus, sendo Deus, tem poder ilimitado. Então, versículo 39, e Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então, Jesus, em poucas palavras, acalmou a furiosa tempestade. Ele controlou, Ele dominou. Ele é o Criador. À voz de Jesus, todos os elementos da natureza obedecem. Ele não transformou água em vinho. Ele não andou sobre as águas. Ele não multiplicou os pães e os peixes. Então Ele tem todo o poder. O poder de Jesus é ilimitado. Então toda a natureza obedece ao comando de Jesus, do seu Criador. Por isso, em poucas palavras, tudo se acalmou. Então não é uma lição preciosa para nós? Claro que é. Ele pode todas as coisas. Para o Senhor, nada é impossível. Jesus pode acalmar as tempestades que inquietam o seu coração e o meu coração. Ele pode acalmar sem dúvida nenhuma. Se você entregou sua vida a Jesus, Ele cuidará de você até o final da jornada. Você crê em Jesus Cristo? Ele já é o seu Salvador e Senhor. Você confia nele, você descansa nele. Se isso é verdade, fique tranquilo, porque Ele cuidará de você até o final. Não importa o que você está enfrentando. Se você está caminhando com Ele, pode descansar no seu poder e cuidado. Então isso também é importante para nós. Se nós caminhamos com Ele, podemos descansar, podemos confiar. Agora, se nós não caminhamos com Ele, aí fica difícil. Mas se caminhamos, descansemos nele. Ele é o nosso poderoso Salvador e Senhor. Isso deve estar sempre na nossa mente. Mesmo que tenhamos que ouvir isso milhares de vezes, não faz mal nenhum. É uma lembrança constante que nós precisamos. Porque o inimigo das nossas almas, ele faz o contrário. Ele coloca muitas dúvidas. Muitas vezes a nossa mente, quando nós enfrentamos tempestades. Mas será que Deus é tão bom assim? Será que Deus está cuidando de você? Sim, eu creio num Salvador poderoso, gracioso, que é Senhor de todas as coisas. E Ele está cuidando de mim, sim, neste momento. Se Ele está no comando do barco da sua vida, aquiete-se e confie. Ele comanda a sua vida, Ele dirige a sua vida. Então, fique tranquilo e confie nele. E uma quarta instrução: nosso Senhor Jesus Cristo é paciente e misericordioso ao lidar com os seus. Como é o nosso Salvador, maravilhoso. Os discípulos fraquejaram na fé. Eles ficaram temerosos. Aliás, eles ficaram com medo. E eram homens, entre aspas, corajosos, para muitas outras atividades. Mas agora... Mas Jesus estava trabalhando na vida deles, como Ele está trabalhando na minha vida e na vida de vocês também. E esses discípulos que já haviam presenciado quantos e quantos milagres de Jesus. Mas vocês já perceberam? Quando nós enfrentamos uma provação muito grande, nós esquecemos do cuidado de Deus, do Senhor no passado, não é? E concentramos só naquele momento ali. Então, a nossa fé é tão pequena, tão limitada. Então, eles já tinham presenciado tantos e tantos milagres. No final do versículo 38, olha, eles chegam para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos ou que morramos? Foi o que eles falaram para Jesus Cristo. Agora, Jesus tratou com eles com ternura e gentileza. Eles precisavam daquilo ali. Olha o versículo 40. Ó. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha, essa ideia aqui de porque são tímidos, a ideia de covardia.
Eles demonstraram covardia naquele momento. Então Jesus disse isso, ó. Vocês não têm fé? Eles precisavam ouvir essa reprimenda de Jesus, tão carinhosa, tão pedagógica, tão oportuna, tão especial. Porque esses homens estavam sendo treinados pelo próprio Jesus Cristo. Então eles precisavam amadurecer, eles precisavam confiar, eles precisavam crer, eles precisavam verdadeiramente descansar na providência de Deus. E é isso que nós precisamos também, ao enfrentarmos as tempestades, as dificuldades, as aflições que nos atingem dia a dia. Então temos um Salvador cheio de compaixão e misericórdia. E Ele, com ternura, nos conhece, trata conosco com um amor incomparável. Ele sabe dos nossos medos. Ele sabe dos nossos medos. E nós devemos confessar a Ele isso. Mesmo Ele sabendo. Senhor, eu estou com medo disso. Eu estou com medo do amanhã. Eu estou com medo desse problema que comecei a enfrentar. Nós temos que dizer para Deus. Eu falo para Ele. Senhor, o Senhor conhece meus medos. Eu não deveria temer nada. O Senhor é o meu Deus. Mas eu ainda tenho meus medos. Tenho as minhas limitações. Então venha ao meu socorro com graça, com misericórdia. Então nós precisamos chegar diante do Senhor então desta maneira. Porque Ele sabe das nossas fraquezas. Então Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe da nossa falta de fé, da nossa falta de amor, da nossa falta de esperança. E Ele não nos rejeita. Ele continua com paciência, nos ensinando, nos instruindo na nossa caminhada de fé aqui neste mundo. Então este é o nosso maravilhoso Salvador. Por isso Ele se fez homem, por isso Ele veio a este mundo. Então Ele sabe, Ele conhece as nossas lutas. Uma vez lá na capelania, na Santa Casa, entrei assim num quarto, e na última cama, no último leito, tinha um senhor ali deitado, e deu para ver o nome Sebastião. E estava uma das filhas e um genro. Ele estava dormindo, me aproximei devagarinho e falei para a filha, falei assim, nossa, ele tem um nome tão bonito. Ela deu uma assustada, falei, é meu xará. Então para a gente começar uma conversa, um diálogo ali. E aí, nunca me esqueci, ela disse, meu pai já amputou uma perna e está aqui para amputar a outra, mas ele nem imagina que é para isso que ele está aqui. E ele dormindo. E lágrimas escorreram no rosto daquela filha. E aí eu disse a ela assim, olha, eu sei quem conhece o seu problema, o problema do seu pai, o problema da sua família. E aí rapidamente eu disse, olha, no Velho Testamento, os animais eram sacrificados por causa dos nossos pecados. Mas o animalzinho ali, ele só sentia a dor do cutelo ao ser imolado. Ele não conhecia a nossa dor. E Jesus veio como homem. Então Ele conhece a nossa dor. Ele esteve aqui neste mundo. E aí mencionei esse texto de Hebreus capítulo 4 a ela. Então foi uma maneira de estar levando a mensagem de Jesus. Então Ele sabe, entregue tudo nas mãos dEle. Confie nele. Então Deus vai nos dando oportunidade de assim falarmos. De usarmos sua palavra para trazer essa mensagem de fé, de esperança, essa boa notícia, essa boa história, as boas novas do Senhor. Porque essa boa história foi que Deus quis nos salvar mediante a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E nós devemos levar essa mensagem a outras pessoas também. Mas enquanto aqui vivermos como discípulos de Jesus, Ele continuará a nos ensinar. Porque Ele quer que cheguemos a um ponto de confiarmos verdadeiramente nele. Porque nós ainda vacilamos. Não é verdade? Mas Ele quer que nós cheguemos a isso. Os discípulos ainda não haviam chegado. Porque do contrário eles não teriam agido assim. Jesus estava dormindo, tranquilo, e aquela tempestade muito grande e violenta. Então, mas eles estavam aprendendo. Eles estavam aprendendo sem dúvida nenhuma. E para terminar, com rápidas aplicações, praticamente daquilo que nós já falamos.
mesmo seguindo e servindo a Ele com fidelidade, enfrentaremos tempestades nesta vida. Humanamente falando, eu preferiria não ter que enfrentar certas tempestades. Eu falo para Deus isso. Mas eu sei que as tempestades, as aflições são preciosas, porque Deus está me ensinando e ensinando a todos nós algumas lições que só aprenderíamos através dessas tempestades. Então Ele sabe que é o melhor. Depois que a gente vence, a gente olha para trás. Eu tenho olhado para trás e visto algumas lutas que nós já enfrentamos. Ó Deus, como o Senhor foi tão bondoso. Como eu aprendi a te buscar mais, a confiar mais no Senhor. E vamos continuar aprendendo até o fim. E nós ainda não chegamos lá. Uma outra aplicação, uma lembrança. Lembremos, Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, como homem, Ele nos compreende. Ele tem demonstrado compaixão para conosco. Ele tem compaixão de nós. E como Deus, Ele tem todo o poder para cuidar de nós, nossa caminhada até o céu. Então, Cristo nos dá a graça necessária para passarmos pelas tempestades da vida. Ele nos trata com paciência e misericórdia ao nos ensinar. Descansemos nessas verdades. Descansemos no amável Salvador Jesus Cristo. E que Ele assim nos abençoe. Amém. Pastor Jair.